O salão principal do Museu de História Natural estava lotado naquela tarde. Flashes de câmeras pipocavam. A elite da cidade se aglomerava em volta de uma estrutura metálica que brilhava sob os holofotes. Era uma caixa enorme, de metal escuro, coberta de símbolos estranhos. Triângulos, linhas curvas, inscrições antigas que pareciam dançar na superfície. Aquela caixa guardava um tesouro perdido há 400 anos. Dentro estavam os segredos da Confederação Araxá, uma aliança indígena que a história considerava extinta. O problema? Ninguém conseguia abrir a maldita coisa. 3 anos de tentativas. Máquinas quebraram, ferramentas entortaram, especialistas falharam. Até chamarem Jonathan Pike, o inglês de 52 anos era famoso mundialmente por abrir estruturas impossíveis. Cofres de navios naufragados, mecanismos medievais, segredos enterrados há séculos. Mas Jonathan estava ali há 1 semana. E nada. Naquele momento ele se afastava da caixa, limpando o suor com um lenço branco. Sua expressão era de derrota total. "Senhoras e senhores", ele disse em português carregado de sotaque, "esta estrutura permanecerá selada para sempre. Meu trabalho aqui terminou." A multidão murmurou decepcionada. Alguns convidados já começavam a se dispersar. Foi aí que uma voz fina cortou o silêncio. "Senhor, eu posso tentar abrir essa caixa." O ambiente inteiro congelou. "De onde saiu esse moleque?" Alguém questionou irritado. Ali, bem no centro do salão, estava um garoto franzino de 12 anos. Camiseta surrada, chinelo de dedo quase rompido. Cabelo revolto, pele marcada de sol, olhos que não tremiam apesar de toda aquela atenção. Aquele era Luan Vieira, filho de Alcides, técnico de manutenção do museu. Como estava ali? Simples. O pai trabalhava até tarde e Luan sempre ficava esperando pelos corredores. Os seguranças já estavam acostumados com sua presença silenciosa. Luan era invisível, sempre no canto, sempre quieto, sempre com algum livro velho nas mãos. Para as pessoas, era apenas o filho do cara da manutenção. Nada mais. Jonathan Pike ergueu uma sobrancelha, achando graça na situação. "Garoto, essa estrutura não abriu nem para mim, que trabalho para museus no mundo inteiro. Você acha que vai fazer milagre?" As pessoas explodiram em gargalhadas. "Criança, isso aqui não é lugar para brincadeira", disse uma senhora de vestido caro. "Onde estão seus pais?" "Alguém chama os seguranças", murmurou um homem de terno. "Esse menino deveria estar na escola." 2 seguranças se aproximaram, prontos para levar Luan dali, mas ele não se moveu. Continuou olhando diretamente para Jonathan Pike. O inglês observou o garoto por alguns segundos. Havia algo naqueles olhos que o intrigou, uma certeza estranha que não combinava com a idade. Então uma ideia maliciosa passou pela sua cabeça. Por que não usar aquela situação para dar uma lição de humildade no moleque? "Sabe de uma coisa?" Jonathan disse teatralmente. "Vou fazer uma proposta interessante." Ele gesticulou para a multidão. "Se esse menino conseguir abrir o que nem 7 laboratórios conseguiram, eu pago para ele R$800 mil. A plateia explodiu em risos histéricos. 800 mil! Mais do que esse garoto vai ver na vida inteira. O homem enlouqueceu! Para ter uma ideia do absurdo, R$800 mil era mais do que o pai de Luan ganharia em 20 anos de trabalho. E Jonathan tinha certeza absoluta de que não pagaria 1 centavo. Luan sentiu as pernas tremerem, mas não de medo. Era expectativa, porque ele sabia algo que ninguém ali sabia. A história da família Vieira sempre foi tratada como lenda. A avó costumava contar que seus ancestrais eram artesãos especiais, construíam mecanismos secretos para chefes tribais há séculos, fechaduras sem chaves, cofres que respondiam apenas ao toque certo. Durante anos, Luan ouviu isso como contos de fada, até encontrar o caderno. 4 meses antes, mexendo nas coisas da avó no armário do subsolo, achou um caderno antigo de couro amarelado.
Páginas cheias de desenhos estranhos, fechaduras baseadas em pressão silenciosa, símbolos que pareciam mapas em miniatura. Quando a caixa da Confederação Araxá chegou ao museu, Luan sentiu o peito apertar. Os desenhos eram quase idênticos aos símbolos da caixa. A partir daquele dia, passou todas as noites estudando. Quando o pai achava que ele estava apenas brincando pelos cantos, Luan comparava os desenhos do caderno com fotografias da estrutura, decifrando a lógica por trás daqueles símbolos. Alcides nunca soube de nada. Agora, com toda aquela multidão observando, com os risos ecoando pelas paredes, Luan finalmente conseguiu enxergar o padrão completo. Não eram desenhos decorativos, eram instruções. Foi nesse momento que seu pai apareceu, abrindo caminho entre a multidão com expressão de pânico total. "Luan, o que você está fazendo? Sai dessa agora!" Alcides estava entre vergonha e desespero. 15 anos de trabalho honesto, e agora seu filho estava colocando tudo em risco. "Pai", Luan disse baixinho, mas com uma firmeza que Alcides nunca tinha visto. "Eu reconheço esses símbolos. São iguais aos do caderno da vovó." "Que caderno? Do que você está falando?" Antes que Alcides pudesse processar as palavras do filho, Luan deu um passo em direção à caixa. Seus olhos percorreram os símbolos ancestrais e agora ele tinha certeza absoluta. Sabia exatamente cada movimento que precisava fazer. E estava pronto para provar que as lendas da família Vieira não eram apenas histórias. O silêncio durou apenas segundos, mas mudou tudo. Os risos viraram sussurros venenosos. "Que absurdo é esse?" murmurou a mulher de joias. "Criança da manutenção se metendo com especialistas internacionais?" "Cada um no seu lugar", concordou o empresário, olhando diretamente para Alcides. "Funcionário que não controla a família não merece confiança. Se fosse meu empregado, já teria sido demitido." Alcides sentiu o mundo desabar. 15 anos de trabalho honesto em risco. "Luan, pelo amor de Deus", ele sussurrou desesperado, "vamos embora antes que seja tarde demais." Mas Luan não se moveu. Seus olhos estavam fixos na caixa. "Pai, eu reconheço esses desenhos. São do caderno que a vovó deixou." "Que caderno? Do que você está falando?" A plateia perdeu a paciência. "Ei! Se o menino não vai fazer nada, que saia logo daí. Pare de desperdiçar nosso tempo." Um segurança se aproximou com autoridade. "Senhor Alcides, tire seu filho daqui. O Dr. Silveira não vai tolerar essa bagunça. Perder o emprego, ficar sem casa, sem futuro." O medo tomou conta de Alcides completamente. Luan viu o desespero nos olhos do pai e sentiu o coração apertar. Ele amava Alcides mais que tudo. Mas algo dentro dele gritava que aquela era sua única chance. "Pai, lembra das histórias da vovó? Sobre nossa família fazer coisas especiais?" "Luan, essas eram só histórias." "Não eram só histórias." A voz tremeu de emoção. "Achei o caderno dela. Passei 4 meses estudando. Quando trouxeram essa caixa, vi que era tudo igual." Alcides ficou em choque. 4 meses estudando em segredo? Quando? Como? "Depois que o senhor vai dormir. Enquanto o senhor pensa que estou só brincando, eu fico tentando entender os desenhos da vovó." A elite se irritou com a conversa familiar. "Que palhaçada é essa? Virou terapia familiar? Alguém acaba com isso agora." Jonathan Pike observava tudo em silêncio. O que começara como diversão cruel estava virando algo diferente. Havia simplicidade no garoto que o incomodava. Luan não falava como criança tentando impressionar. Falava como alguém que realmente acreditava. "Garoto", ele disse, "você tem certeza absoluta de que sabe como essa coisa funciona?" Luan olhou para a caixa, depois para o pai preocupado. "Eu sei quais partes tocar. Os desenhos da vovó mostram como fazer." Dr. Henrique Silveira, que observava discretamente do fundo, decidiu intervir. "Dr. Pike, acredito que já toleramos essa interrupção por tempo suficiente." Mas Jonathan estava decidido. "Dr. Silveira,
Em 30 anos, aprendi que, às vezes, as soluções vêm de onde menos esperamos. Que mal há em deixar o garoto tentar? O mal é que isso é um circo, não pesquisa científica. Uma tentativa, Jonathan insistiu. Se der certo, aprendemos algo novo. Dr. Silveira hesitou, mas cedeu. Está bem, mas apenas uma tentativa. Qualquer movimento suspeito, paramos. Alcides sentiu as pernas bambas. Agora não havia volta. Luan caminhou devagar até a caixa. A multidão se afastou, formando um círculo tenso. As câmeras focalizaram cada movimento. Ele parou diante da estrutura e ficou ali por segundos, apenas observando. Não como criança admirando algo bonito, mas como alguém lendo uma linguagem específica. Depois, com movimentos cuidadosos, começou a tocar os símbolos. Primeiro um triângulo na parte de cima, depois uma linha curva no meio. Pressionou levemente uma área lisa com a palma. Só está passando a mão, murmurou um repórter. Não vai acontecer nada. Mas havia um padrão, uma sequência deliberada. Como se ele estivesse seguindo instruções que só ele conseguia ver. E então, tique, um som baixo, quase imperceptível. Para quem estava perto foi inconfundível. Luan sorriu levemente. O primeiro sorriso desde que começara. E continuou a sequência. Tique. Outro som, mais alto. Tique. A quietude se intensificou. Até os céticos prestaram atenção. Algo estava acontecendo com aquela caixa pela primeira vez em 3 anos. E tudo porque um menino de 12 anos decidiu confiar nas histórias de sua avó. Os sons se multiplicaram. Tic, tic, clac. Agora era uma sequência rítmica. Engrenagens antigas despertando depois de séculos. A plateia segurou a respiração. Até os céticos não conseguiam fingir indiferença. Meu Deus, está se movendo lá dentro. Jonathan Pike correu para mais perto, olhos arregalados. Em 30 anos, nunca tinha visto nada assim. Impossível. Tentei todas as combinações. Tocando os símbolos, agora com confiança total. Cada movimento gerava resposta interna, som de placas se reorganizando, peças encaixando após séculos de espera. Clac, clac, vrum. Algo pesado se movimentando. Dr. Silveira se aproximou, fascinado, mas nervoso. Dr. Pike, isso é seguro? Essa estrutura esteve intacta por 3 anos de tentativas. Seguro? Jonathan riu nervosamente. Nada disso deveria estar acontecendo. Esta criança está fazendo o impossível. Alcides observava com o coração disparado. Ver o filho ali, concentrado, conseguindo o que nenhum adulto conseguira, orgulho misturado com terror. Meu filho, ele pensou, lágrimas nos olhos. Meu filho realmente conseguiu. Vrum, clac, tank. O último som foi diferente, pesado, definitivo. Como se um ferrolho ancestral tivesse cedido. Luan recuou, respirando pesado. Suas mãos tremiam, toda a pressão cobrando seu preço. Alguns segundos de silêncio absoluto. Então, muito lentamente, com gemido de metal antigo, a tampa começou a inclinar, sozinha. Impossível! Chuva de flashes, pessoas se empurrando para ver. A tampa continuou se movendo, revelando escuridão misteriosa. Junto veio um aroma peculiar, perfume do tempo parado, couro ressecado, metais adormecidos. Era a primeira vez em 3 anos que aquela caixa se abria, pelas mãos de um menino de 12 anos. A tampa inclinou mais, luz penetrando no interior sagrado. Jonathan foi o primeiro a se aproximar. Inacreditável, completamente inacreditável. O que ele viu o deixou sem palavras. Dentro não havia ouro. Havia algo infinitamente mais valioso, conhecimento puro, mapas de couro, cerâmica com inscrições, totens entalhados, alguns itens ressecados pelo tempo, outros surpreendentemente preservados. Dr. Silveira! Jonathan chamou, voz embargada. Precisa ver isto imediatamente. O diretor se aproximou, ainda processando o impossível. Quando olhou dentro, precisou se apoiar numa cadeira.
Santo Deus, é o acervo perdido da Confederação Araxá. A multidão explodiu. O que significa isso? É importante? Vale muito dinheiro? Dr. Silveira se virou, tentando manter compostura. Senhoras e senhores, vocês estão presenciando um dos achados mais significativos da nossa história. Por 400 anos, acreditamos que os registros desta confederação indígena haviam se perdido. Esses documentos podem revolucionar nossa compreensão sobre civilizações pré-coloniais. Dr. Carlos Mendes, arqueólogo especialista, se aproximou correndo. Professor, é verdade? É realmente o acervo? Veja com seus próprios olhos. Dr. Mendes olhou e seus olhos se encheram de lágrimas. Extraordinário. Os mapas territoriais, os acordos de paz. É um tesouro histórico inestimável. Ele se virou para a plateia, limpando discretamente os olhos. Vocês não compreendem a magnitude. É como descobrir uma biblioteca inteira de uma civilização que considerávamos perdida. Jonathan, que observara tudo em silêncio, se virou lentamente para Luan. O garoto permanecia ali, ainda tentando processar que realmente havia conseguido. Menino, o inglês disse, e agora sua voz carregava algo novo, respeito genuíno. Como você conseguiu fazer o que gerações de especialistas não conseguiram? Luan olhou para o homem que minutos antes zombara dele, depois para a caixa aberta, depois para seu pai que o observava com lágrimas de orgulho. Eu só fiz o que a vovó ensinou. Ela sempre dizia que nossa família sabia conversar com essas coisas antigas. Eu só escutei. Jonathan ficou em silêncio por longos momentos. Então, pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, estendeu a mão para Luan. Não como adulto condescendente com criança, como um profissional reconhecendo o outro. Você me ensinou algo hoje, algo que eu havia esquecido em 30 anos de carreira. Enquanto a plateia observava aquele aperto de mão histórico, todos sabiam que algo extraordinário havia acontecido. Faltava apenas uma coisa: Jonathan cumprir sua promessa. O aperto de mão ecoou pelo salão como um trovão silencioso. Especialista mundialmente famoso cumprimentando um menino de chinelo furado. Todas as hierarquias quebraram. A elite que havia zombado agora estava em choque total. A mulher de joias sussurrava nervosa. Deve ter sido sorte. Uma criança não pode. O empresário balançava a cabeça. Tem que haver explicação lógica. Mas suas vozes soavam fracas, defensivas. A evidência estava ali. Às vezes, o conhecimento vem de onde menos esperamos. Jonathan se virou para a plateia, postura completamente transformada. Senhoras e senhores, acabei de aprender algo que mudará minha carreira. Este menino me mostrou que nossa ciência não é a única forma de entender o mundo. Um jornalista levantou a câmera. Dr. Pike, vai realmente pagar os 800 mil? Jonathan não hesitou. Não apenas vou pagar como considero uma honra. Tirou do paletó um talão de cheques e ali mesmo, na frente de todos, começou a preencher. Luan, você me ensinou que algumas portas não se abrem com força. Abrem-se com sabedoria. A plateia observava em silêncio absoluto, o impossível se tornando real. Em minutos, a notícia se espalhou pelo museu. Dr. Silveira pediu atenção de todos. Gostaria de reconhecer oficialmente o feito extraordinário de Luan Vieira. Vou solicitar ao Ministério da Educação uma bolsa especial para ele. Flashes pipocaram. Luan permanecia ali, camiseta surrada, tentando processar tudo. Repórter se aproximou. Como se sente agora, Luan? O garoto mordeu o lábio. Gesto tipicamente infantil. Eu ainda não acredito direito. Só queria provar que minha vovó não estava mentindo. E o dinheiro? Luan olhou para o pai no fundo da sala. Vou ajudar meu pai. Ele sempre cuidou de mim. Agora posso retribuir. Jonathan se aproximou, carregando o cheque. Luan, uma promessa é uma promessa. Entregou o papel que valia uma vida inteira. Você mereceu cada centavo. Alcides finalmente se aproximou, lágrimas descendo livremente.
Meu filho conseguiu. Era a primeira vez que Luan via o pai chorar. Toda a pressão, tensão e medo desabaram de uma vez. Pai e filho se abraçaram no meio da multidão. As câmeras registraram discretamente o momento mais genuíno de toda a tarde. Pai, a gente não vai mais passar necessidade, Luan sussurrou. Não é pelo dinheiro que estou orgulhoso. É por você ter tido coragem de acreditar. Dr. Silveira se aproximou respeitosamente. Alcides, seu filho sempre será bem-vindo aqui. Gostaria de convidá-lo para nossa equipe de pesquisa. Pesquisa? Luan perguntou surpreso. Você tem conhecimento que nenhum de nós possui. Há dezenas de artefatos que talvez respondam às suas técnicas. Jonathan, que ouvia tudo, se aproximou. Luan, fico no Brasil por 2 semanas. Gostaria de aprender sobre os métodos da sua família. O menino olhou para quem uma hora antes zombara dele e agora pedia para aprender. Claro, posso mostrar o caderno da vovó. 3 gerações de conhecimento se encontraram naquele salão. A sabedoria ancestral preservada pela avó. A coragem de um menino que ousou confiar. A humildade de um especialista que aprendeu a reconhecer a verdade. A caixa permanecia aberta. Segredos livres após séculos. E Luan, o menino sempre invisível, havia provado que as maiores descobertas vêm de quem o mundo insiste em não enxergar. Não era mais apenas o filho do técnico, era o garoto que devolveu uma civilização perdida ao mundo. Muito mais que qualquer dinheiro, era um tesouro que ninguém jamais poderia tirar dele. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!